Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, sou professor de processo civil e, claro, aqui um professor da equipe CSA. Hoje estamos de volta com mais um De Olho na Jurisprudência pra gente falar sobre alguns casos. Selecionei 3 casos aqui pra gente. Vocês veem que tá aqui a aba aberta do STJ, tá? Então são 2 casos envolvendo o STJ e um caso envolvendo o STF, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre um caso de processo civil, um caso de direito constitucional e um caso também de direito penal, beleza? Primeiro caso que eu tenho para falar para vocês é o caso julgado pela STJ recentíssimo, que foi notícia agora na segunda-feira dessa semana e que eu acho absurdo, mas tudo bem. Vamos lá. Depósito parcial em execução invertida não afasta multa nem honorários de sucumbência. O que aconteceu, tá? Chegou lá no STJ a seguinte situação. O executado, tá, perdeu o processo ali e tinha uma condenação. Ele veio e apresentou execução invertida. Execução invertida é quando o executado vem, tá, e apresenta os valores que ele entende devido. Beleza? Nenhum problema aí. Então tá. Ele veio, apresentou os valores que ele entende devido e fez o depósito dos valores. Tranquilo? Veio o exequente e falou, olha, não, eu acho que o executado está errado. Se a execução invertida foi depositado o valor a menor, logo tem que depositar mais. O juiz acolheu essa impugnação do exequente. Beleza? E falou, efetivamente, o depósito lá foi parcial. Ele tinha que ter depositado mais, o valor devido era maior. Tranquilo? E nisso, o exequente veio e falou o seguinte, olha, como ele depositou a menor lá na execução invertida, ele está em mora, ele não cumpriu com os deveres dele. Logo, tem que incidir os encargos do artigo 523, parágrafo 1º, tá? Que são 10% de honorários, 10% de custas. Tranquilo? Beleza? Então, 10% de honorários, 10% de multa. Desculpa. Tranquilo? Então, e veio o STJ e falou assim, tem razão, também acho. Por quê? A ministra Nancy Andrighi, que era a relatora do caso, ela explicou o seguinte, tá? O devedor pode agir com má fé para retardar o cumprimento da obrigação. Por quê? Tá? Ela afirmou que a execução invertida, embora moralmente aceitável, não garante automaticamente a boa fé do devedor. Ela pode ser utilizada, tá, como uma forma de beneficiar o inadimplente, impedindo o ajuizamento da execução por falta de interesse processual, beleza? Então, essa é a questão porque a ministra decidiu dessa forma. Acha absurdo? Acho. Por quê? Tá? Porque você está penalizando o réu, tá? O executado, que de boa fé chegou no processo, já fez o depósito dos valores, ou seja, não precisa de execução, entende? Ele já veio e falou, olha, entendo devido isso aqui, tá? Tá aqui o valor, beleza? Exequente, nem precisa entrar com execução, tá? Então assim, você está penalizando quem está indo atrás do processo, atrás de quitar a dívida, beleza? Em detrimento, tá? De quem fica inerte, tá? Então é melhor hoje você ficar quietinho. Por quê? Porque se você ficar quietinho e esperar a execução, tá? Se você pagar no prazo de 15 dias os valores que o exequente entende devido, não tem honorários e não tem multa, beleza? Então, assim, é muito mais seguro você esperar o exequente te executar, entende? Então, assim, eu achei um péssimo julgado por causa disso. Você penalizou o executado e mais, você está desincentivando que novos executados apresentem execuções invertidas. Para quem quiser saber mais, o RESP é esse aqui, 1873739. Beleza? Então, é um caso complicado aí que passa a desincentivar o executado a pagar. E olha, a gente já tem nesse país normas que protegem demais o executado. Mas essa, eu sou totalmente contra quase todas. Mas dessa vez eu vou ficar contra o STJ. Eu acho que não precisava disso. Beleza? Agora vamos para o nosso segundo caso da noite, que é um caso de direito constitucional, tá? É constitucional, tá? E não ofende os princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade estatal, tá? Norma estadual que permite a aquisição e a manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada no acervo das bibliotecas públicas. O que é vedado ao legislador é obrigar, determinar que se adquiram ou mantenham livros religiosos em espaços públicos. Beleza, qual que é o resumo desse julgado? O resumo desse julgado é o seguinte, o STF tem uma posição já quase consolidada no sentido de que o legislador não pode obrigar, tá, que símbolos religiosos, Bíblia Sagrada e outras questões religiosas sejam exibidos ou tenham que estar em determinados espaços públicos. Beleza? Essa é a posição do STF. Tranquilo? Não pode o legislador obrigar. Mas, de outro lado, tá? Pode o legislador
permitir. E isso vai caber ao administrador adquirir ou não. Beleza? Então, não é uma obrigatoriedade. O administrador vai poder analisar e fazer uma análise de conveniência ou oportunidade se ele quer ou não as Bíblias Sagradas nas bibliotecas públicas. Tranquilo? O legislador não pode obrigar, mas pode permitir ao administrador. Beleza? Então, a jurisprudência dessa corte vem se consolidando pela impossibilidade, tá, de normas estaduais que prevêem a obrigatoriedade. A palavra-chave está aqui, ó, que prevêem a obrigatoriedade da presença de exemplares da Bíblia em espaços públicos, tais como escolas e bibliotecas, compreendendo pela posição de estrita neutralidade axiológica do Estado brasileiro em matéria confessional. Contudo, a Constituição de 88 adota o modelo de laicidade colaborativa, sem hostilidade às diversas confissões. Por isso é possível permitir, só não pode obrigar, beleza? E eu achei muito legal esse julgado, porque o STF também reconhece a validade da história, tá? Então, assim, querendo ou não, as Bíblias Sagradas, os documentos religiosos, a religião de um modo geral, ela também faz parte da história, que ajudou a construir a cultura de um modo geral na humanidade. E ele vem e fala aqui, ó, não se pode desconsiderar que os principais textos religiosos moldaram grande parte da cultura mundial e que as obras religiosas contribuíram sobremaneira ao desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento e das ciências. Beleza? Então, achei muito legal esse julgado do STF, por isso eu trouxe para vocês, para que vocês possam diferenciar os casos em que o STF permite normas sobre aquisição de Bíblias Sagradas e quando o STF não permite. Beleza? E para fechar hoje, vamos falar sobre um caso de direito penal, um caso sobre erro de proibição em estupro de vulnerável. Beleza? Lembrando, erro de proibição é aquele em que o agente sabe todas as condições que está agindo, então ele tem ciência do fato, tem ciência da vítima, tem ciência de tudo ali, de questões fáticas, beleza? Mas ele acha que a conduta não é reprovável pelo direito penal, tá? Então lembre-se, o erro de proibição, ele, se inexcusável, tá? Se inexcusável, inevitável, beleza? Se inevitável, ele afasta a culpabilidade. Se evitável, tá? Ele é uma causa de diminuição de pena. Nesse caso aqui, se reconheceu que era um erro de proibição e era inevitável, tá? Era inexcusável, beleza? Então, se afastou integralmente a culpabilidade. Diferencia-se assim do erro de tipo. O erro de tipo não. O erro de tipo são erros sobre o elemento do tipo penal. E, se presentes, beleza? Afasta a existência do dolo. Então, vai lá no primeiro elemento da teoria do crime, beleza? Então, afasta o dolo e, por isso, afasta o fato típico, beleza? Então, o erro de proibição afasta a culpabilidade, tá? Tá lá no final, beleza? Enquanto o erro de tipo afasta o próprio dolo, o fato típico. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver qual que é o caso concreto aqui, tá? O STJ decidiu o quê? Circunstâncias concretas que evidenciaram um erro de proibição e inexistência de efetiva efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, tá? Por unanimidade, reformaram uma decisão de segunda instância e condenou um homem acusado de estupro de vulnerável. Beleza? Quais eram as circunstâncias do caso concreto que levaram o STJ a afastar, tá? O acusado, então com 19 anos, manteve relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos, com quem teve relações sexuais. De acordo com os autos, o relacionamento ocorreu com a ciência e anuência da família e resultou no nascimento de um filho, ao qual o réu prestava assistência afetiva e material. Beleza? Lembre-se, o crime de estupro de vulnerável é aquele no qual o agente pratica relações sexuais com criança ou adolescente menor de 14 anos, beleza? Que é o caso aqui de 13 anos. E de um modo geral, a jurisprudência do STJ caminha para não admitir, tá, a exclusão do fato típico nestes casos, beleza? Tanto é que neste caso, o réu tentou falar que ele não sabia da idade da vítima, então ele tentou agir ali de uma forma para que afastasse o elemento típico, tá? Para que fosse um caso de erro de tipo. Mas aí o tribunal local falou, não, amigão, pô, você teve um relacionamento de 18 meses, você teve um filho, você não sabia que ela tinha 13 anos? Obviamente você sabia, tá? Então no caso você não sabia que sua conduta era reprovável, mas se você sabia que ela tinha 13 anos, você sabia, tá? E aí veio o STJ e falou, olha, a súmula 593 não dispensa a análise das circunstâncias específicas do caso concreto. Então cuidado, porque o STJ está abrindo aqui uma brecha que ele não costumava abrir. Tanto que o texto da súmula, tá? Da súmula 593 é o seguinte, tá? O texto da súmula é o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso,
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a agente. Então essa é a posição do STJ, que de modo geral não admite exceções. Tranquilo? Mas neste caso em específico, diante das circunstâncias do caso concreto aqui, que a gente falou, poxa, tinha anuência da família, resultou no nascimento de um filho, ele prestava assistência efetiva e material, existia uma pouca diferença entre eles, ele tinha 19 anos e ela tinha 13 anos, tá? Então nesse caso em específico, tá? O STJ aceitou e fez um distinguish, tá? Então, entendeu que esse afastamento é possível por meio da técnica do distinguish, que permite a não aplicação do entendimento simulados em casos excepcionais, desde que existam fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que justifiquem a prevalência da justiça material sobre a interpretação literal do tipo penal. Beleza? Nesse caso ainda, o STJ deixou claro, qualquer outra interpretação contrária violaria, por exemplo, o princípio da proteção integral da criança. Por quê? Porque você tiraria o pai do eixo da família, você retiraria ele e levaria ele para uma outra esfera, que seria uma esfera penal, afastando ele do convívio com o menor e também de prestar a efetiva prestação material, então de ajudar no sustento da criança e não só ajudar no crescimento dela. Então assim, qualquer outra interpretação seria muito prejudicial ao menor. Então assim, tome cuidado que esse é um caso que o STJ abriu um precedente, beleza? Mas não é comum, beleza? Obviamente o processo está em segredo de justiça. Tranquilo? Então a gente vai finalizando mais um De Olho na Jurisprudência. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um grande abraço.